Olá, eu sou o professor Frederico Costa, do GPost TV, e estou aqui com uma visita especial ao nosso canal, que é o professor Emanuel Lima, certo? Professor da Universidade Regional do Cariri, do Departamento de Economia e membro do GPost. E ele está aqui para nos esclarecer sobre a atual situação que o mundo vive. Conflito, Ucrânia, Rússia, OTAN. E ele vou aqui fazer uma pergunta logo direta, né? Porque é muito importante, porque estão vindo à tona conceitos, né? Concepções, categorias como de imperialismo, né? E é claro que a categoria de imperialismo não é uma categoria original, vamos dizer assim, marxista, né? Surgiu no século XIX com pensadores ingleses, mas ficou famosa e é um instrumento analítico da realidade com o livro, né? Com a pesquisa do Lenin, né? Que deu no livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Também um outro teórico do bolchevismo, Nikolai Bukharin, também escreveu um livro sobre imperialismo, também Rosa Luxemburgo escreveu sobre imperialismo. E a partir dessas reflexões que vieram à tona com a Primeira Guerra Mundial, esse conceito, né, foi um instrumental, né, foi a ferramenta de luta dos trabalhadores, né, lutando pela emancipação social e de diversas nações que se tornaram independentes através da luta anticolonial e anti-imperialista. Depois da década de 90, veio toda aquela demagogia de globalização e o conceito ficou mais ou menos assim submerso. Mas depois dos anos 2000, está aí de volta, a toda tona, o conceito de imperialismo para explicar a realidade. E há uma guerra, né, uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Eu digo Ucrânia e Rússia, Manuel, você logo sendo claro para você, né? Eu acho que quem começou a guerra foi a Ucrânia, desde o golpe de 2014, que se constituiu um governo de extrema direita, baseado em organizações, não são nem neonazistas, são nazistas mesmo, né? E o que nós estamos vendo é o capítulo final da guerra, né? Mas então, no seio da esquerda, né, do seio do pensamento progressista, que é o que nos interessa, há diversas colocações que dizem que é uma guerra interimperialista. Então, diante de uma guerra que é entre nações imperialistas, você deve, que é um dos princípios do marxismo, deve ser pelo derrotismo. Então, nenhuma nem outra. Mas existe uma coisa, né, que também, a Rússia é imperialista, né? Essa é a grande questão. E o que é o imperialismo hoje? Então, eu queria, essa é a primeira pergunta, depois dessa contextualização, que você, né, além de ser do departamento de economia, você é sociólogo, que você explicitasse, que esse também é um vídeo de formação, né, para os nossos membros do GPost, para os nossos alunos. Primeiro, o que é o imperialismo? Primeira coisa, o que é o imperialismo? Né? Aí depois a gente avança mais. Então, você, meu amigo, com a palavra. Seja bem-vindo. Obrigado, Fred, obrigado, Carla, pelo convite, né? É um prazer estar aqui num momento tão crucial, né? Porque essa guerra ela tem desdobramentos, né? Concordo com o professor Fred, o culpado pela situação é os Estados Unidos e a OTAN, né? Essa guerra, na verdade, ela tem sua gênese no fim da União Soviética, quando o James Baker encontrou o Gorbachev e o Baker prometeu, né? O Gorbachev acreditou, foi crédulo o suficiente para acreditar, né? Que eles não avançariam posições da OTAN no leste da Europa, né? E desde a queda da União Soviética, eles avançam, né, sobre ex-repúblicas soviéticas para cercar a Rússia, né? Os Estados Unidos sempre fomentou uma russofobia, né? Se a OTAN realmente se visse para a Guerra Fria, com o fim da União Soviética, a OTAN deveria ter sido dissolvida, né? Só que ela, ao contrário, ela se expandiu, inclusive está na Ásia, está em vários lugares, né?
Então, mostra claramente que a OTAN é um biombo dos Estados Unidos, serve aos interesses norte-americanos, né? Então, o imperialismo, né, foi a forma que o capitalismo se reaglutinou após a crise de 1873 até 1895. Então, ele sai dessa crise, que é a primeira grande depressão, através de uma nova forma de organização social, né? Onde países centrais oprimem países periféricos, né? Onde há exportação de capitais, né? Há uma militarização crescente do mundo, a burguesia abertamente abandona suas posições democráticas, né? Tá? Então, aí é o domínio das finanças, da economia mundial, certo? E do poder militar pelos países centrais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos só teve como opositor a União Soviética. Com o fim da União Soviética, ela teve um período que ela praticou um unilateralismo, né? Mas agora o grande problema dos Estados Unidos é que eles estão num declínio relativo da sua hegemonia, e a Rússia reconstruiu através do Putin, né, a Rússia, né, a economia industrial e militar, e os americanos não aceitam, né, de bom grado essa reconstrução da Rússia, e por isso que tentam de todas as formas, né, obstaculizar esse crescimento. E uma das formas é criando atritos, né, certo, com a Rússia, né? Inclusive, essas sanções mostram claramente que praticamente os países imperialistas estão contra a Rússia e tentam, digamos assim, criar óbice para o desenvolvimento da Rússia, né? A ideia que é uma luta interimperialista, ela não condiz com a realidade. Por quê? Porque a Rússia é um país exportador de petróleo e gás, de produtos primários, né? Embora tenha uma economia, tenha uma indústria bélica bastante desenvolvida em termos tecnológicos, mas a Rússia não pode ser comparada aos Estados Unidos, né, que tem mais de 700 bases militares, tem um orçamento de defesa de mais de 700 bilhões de dólares, né? Então não dá para comparar, não dá para equiparar o poder russo com o poder americano, né? Por exemplo, alguns colocam que o fato do Putin ser um bonapartista, né, isso já seria motivo suficiente para não apoiar a guerra, a guerra que é um contra-ataque que a Rússia está implementando, né? Porque como eu falei anteriormente, esse cerco à Rússia já vem desde a época do Gorbachev, né, que prometeram para a Rússia um plano Marshall para ajudar a Rússia, né? O que eles fizeram foi comprar empresas a preço de banana, né, com as privatizações. E a Rússia estabeleceu uma economia mafiosa naquele período. E o Putin conseguiu reconstruir parcialmente a Rússia, né, que era a segunda potência com a União Soviética, que era a segunda potência industrial e militar do mundo. Então, não dá para justificar, ou seja, porque é uma guerra imperialista, porque ela não é imperialista, certo? O Cláudio Katz coloca como império em formação, mas o império em formação não é um império, certo? As bases ainda são muito frágeis, assim como a China, e, por outro lado, não dá para colocar como objeção para apoiar a Rússia, né, que nós devemos apoiar, a esquerda e setores democráticos deveriam apoiar a Rússia, né, nessa guerra, né, a questão do bonapartismo. Nós temos que lembrar que os bolcheviques apoiaram, por exemplo, o Ataturk, que era um Bonaparte, era um general, né, que lutava contra a Grécia e lutava contra a Inglaterra. E os bolcheviques deram armas ao Ataturk. Então, esse não é um motivo para você não apoiar, certo, a Rússia. Eu acho que a esquerda mundial e a esquerda latino-americana deveria apoiar a Rússia, certo? Porque se a Rússia sair vitoriosa nessa empreitada, vai significar um alento para a luta anti-imperialista no mundo e vai enfraquecer os Estados Unidos, que é o principal, digamos, país que promove guerras, contra-revoluções, que derruba governos eleitos democraticamente, enfim, certo? É um avanço para a luta de libertação nacional de vários povos. Emanuel, bem lembrado essa questão que você colocou da Turquia, né? Da Turquia, que foi o
Foi um que liderou um golpe de jovens oficiais na Turquia, né? E que, inclusive, depois perseguiu até o Partido Comunista Turco. Mas O Ataturk já era muito anticomunista, né? Mas mesmo assim, não impediu Lenin e Trotsky de apoiarem os jovens turcos, né? Exatamente. Ou seja, você tocou numa questão que eu acho que isso é importante, né? Porque o mundo não é dividido entre proletariado e burguesia de maneira como dois polos absolutos, né? Há uma mediação. Você se lembra? Eu até vou pedir para você, já vou lhe convidar aqui a queima-roupa ao vivo. Ao vivo Espero não não me sair vai. chamuscado. Exatamente. Que é, depois a gente vai entrar, né? Que você fizesse uma exposição, né? Sobre várias correntes, inclusive no seu do trotskismo, mas em especial uma, que é muito cara aqui na América Latina, que é o morenismo. Eu me lembro que lendo um texto de fundação da LIT, né, da Liga Internacional dos Trabalhadores, cujo grande dirigente foi o Naval Moreno, e ele vinha com uma tese que, como era Frente Contra-Revolucionária Mundial. Mundial. Ou seja, era tudo, todo mundo contra o proletariado. Né? Eu me lembro que teve uma crítica muito bem construída, que era do Partido Obreiro, do Jorge Altamira, né? Que colocava que não é assim, né? Que não é esses dois polos, que tem várias mediações. Então, isso é importante. Quer dizer, hoje, a ação da Rússia, você colocou agora, mas eu quero saber que você confirme. A ação da Rússia, né, com todas essas caracterizações que você fez, é progressiva para os trabalhadores ou não? Né? O que significaria? Porque essa é a questão, tá? O que significaria a derrota e o esmagamento da Rússia para o conjunto dos trabalhadores no mundo e para as nações oprimidas? Porque nós estamos vendo uma frente, vou falar de frente, uma frente única, que é uma frente muito esquisita. Essa frente única une Estados Unidos, OTAN, ONU, FIFA, né, porque expulsaram a Rússia, FIFA, né, e vários setores de esquerda. Você tem um setor mais ou menos que é centrista, que é pela paz, amor ao próximo, viva o socialismo, que geralmente alguns PCs estão fazendo isso, mas você tem um setor que é descaradamente é pró-imperialista. Dá um exemplo concreto, como o PSTU no Brasil, né? Que diz contra o Putin, tem que derrotar, tem que expulsar a Rússia. Então, eu queria que você colocasse... A Unidade Popular também, né? Partido da Unidade Popular, que chamou a mobilização pela retirada das tropas russas também, né? Uhum. Exatamente. Então, a pergunta é, se a Rússia perder essa guerra, quais as consequências? Isso. Fortalece os Estados Unidos. Fortalecendo os Estados Unidos, vai fortalecer o imperialismo mundial, né? Certo? Para ele administrar mais golpes contra os trabalhadores no plano mundial, certo? Por trás da OTAN está o FMI, certo? O FMI que está nos países latino-americanos impondo o consenso de Washington, privatizações, mesmo com toda a crise ideológica, né, do neoliberalismo. Eles impõem mais privatizações, mais retirada dos direitos trabalhistas. Então, por isso que os trabalhadores, numa guerra, não existe neutralidade. Né? Por exemplo, a Segunda Internacional colocava que, com a ameaça de uma guerra, deveria ser lançada a bandeira de paz, né? Para que os povos não entrassem em guerra, os países europeus mais desenvolvidos. Mas, nesse caso, a guerra entre um país atrasado, periférico, que, apesar de todo o desenvolvimento bélico e tecnológico da Rússia, a Rússia é um país atrasado, não é nem a sombra do que foi a União Soviética. Então, é um dever de todo militante socialista e de todo democrata autêntico apoiar a Rússia. Porque quem promove golpes, guerras pelo mundo, né, inclusive a guerra, o golpe em 2014, que derrubou o governo, né, que tinha relações amistosas com Moscou, foi os Estados Unidos, assim como foi os Estados Unidos responsável pelo golpe em 2016 no Brasil, e o vice era o Biden. Né? Essa mesma esquerda que está a favor da Rússia, ou se colocando como neutra, né, em grande parte ela apoiou o golpe de 2016. E também, certo, apoiou o Biden contra
contra o Trump, né? Certo? Então, essa é uma esquerda que capitulou completamente ao imperialismo, né? Infelizmente. Né? Isso mostra um retrocesso da esquerda nacional e da esquerda mundial, que tem que ser reconstruída. E nesse momento é que dá para aquilatar, certo? Quais são os setores realmente de esquerda, né? E quais são as propostas colocadas pela própria luta de classe, como saída para a crise. Né? Manoel, isso é muito importante que você está dizendo, porque é uma coisa assim que sou esquisita, né? Porque esse apelo à paz, porque assim, é um apelo à paz e uma condenação à intervenção russa. E depois, aí fala-se da OTAN, como se fosse assim, tipo uma cereja no bolo. Mas o central mesmo é ser contra a ação da Rússia. Agora, engraçado, esse movimento pela paz, quer dizer, me perdoe, né? Você, se eu estou falando alguma coisa, você pode ter esse conhecimento que eu não tenho. Mas eu não vi esse movimento pela paz em relação à guerra permanente do Estado sionista de Israel contra os palestinos. Ou então, por exemplo, a Arábia Saudita, que é protegida dos Estados Unidos, está numa guerra, certo? Uma guerra permanente, injusta, né? permanente contra o Iêmen, certo? Os Estados Unidos bombardearam recentemente a Somália com drones, né? Então, por exemplo, também há pouco tempo, agora que se retirou, mas o imperialismo francês invadiu, agiu contra o Mali na África, e nenhuma dessas organizações, não houve uma campanha pela paz mundial, né? Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão. Olha a hipocrisia. Ficaram 20 anos no Afeganistão. Depois que levaram uma surra dos talibãs, foram expulsos. Aí vieram com aquela história que os talibãs oprimem as mulheres e tudo mais, que realmente oprimem por uma série de fatores. Agora, como é que você, o imperialismo, ocupa o Afeganistão e nunca resolveu esse problema? Né? Mas mesmo assim, como em relação à Síria, como em relação ao Iraque, não se respeitou nada de acordo internacional, teve mentira com aquelas armas de destruição em massa em relação ao Iraque, e eu não vi essa mobilização de amplos setores da esquerda, dessa dita esquerda aí, que se coloca objetivamente como pró-imperialismo, como agora. Inclusive, recentes notícias coloca o governo, é um governo nazista mesmo, o presidente aparece com a blusa de futebol com a suástica, certo? Atacam russos, homossexuais, aí cadê os identitários, né? Que estão também apoiando esse governo, ataca os negros. Você está vendo aí que não permite nem que os negros tenham que andar a pé e não permite que os negros entrem na Polônia, certo? Que a comunidade negra que está na Ucrânia. Eles pegaram ônibus de indianos como reféns para se virem de escudo, né? Olha aí. E nada, e tudo silêncio. Ou seja, e aí, Emanuel, é uma coisa interessante. Nós sabemos que o fascismo, né, é expressão do capitalismo financeiro, né, do capital financeiro e tudo. E nós estamos vendo agora como a extrema-direita, nós temos um governo ucraniano, né, eu li um texto, depois eu vou enviar para você, que eu recebi do secretário, se não me engano, do Secretariado Unificado da Quarta Internacional, e eles dizem, está lá, literalmente, a Ucrânia é uma democracia formal. Quer dizer, meu amigo, se a Ucrânia é uma democracia formal, então o Brasil é o quê, hein? Certo? Então o Brasil é um país de primeira, é uma democracia europeia, o Brasil, né? Se a gente levar isso em consideração. Então eu queria que você colocasse com essa relação há uma relação entre imperialismo e extrema-direita, não só na Ucrânia, mas em outros países. O imperialismo fomentou o fascismo e o nazismo. O Roosevelt fazia elogios rasgados, Franklin Delano Roosevelt, a Mussolini, né? O próprio Ford era muito elogiado pelo Hitler. O livro que ele escreveu, né, era muito utilizado, o que o Ford escreveu sobre o judeu, era muito utilizado pelos nazistas. Né? Não esqueçamos, né, que a Ku Klux Klan chegou a ter 3, 4 milhões de homens, né,
na década de 20, tá? E que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a OSS, né, que depois vai se transformar em CIA, ela vai utilizar muito nazistas, né, para arquitetar uma rede de espionagem contra a União Soviética. Certo? Mal acabava a Guerra Fria, a unidade entre os países para combater o fascismo, havia uma guerra, né, civil na Grécia, certo? E aquele famoso telegrama do George Kennan, né, alertando que os Estados Unidos deveria conter a União Soviética, né? A contenção, na verdade, é um eufemismo para uma ofensiva, uma grande ofensiva contra o socialismo e contra a União Soviética. Então, o fascismo é um último recurso do capitalismo diante, por exemplo, do movimento operário e popular e quando uma crise é muito aguçada, digamos assim. Tá? O grande problema da esquerda brasileira também, no caso brasileiro, é que eles confiam que o Estado o Supremo pode combater o fascismo. Né? Os socialistas italianos, o PSI, também confiou que o Estado iria combater as hostes fascistas. O resultado disso aí é que Mussolini ascendeu ao poder em 22. Da mesma forma, né, o Partido Social Democrata, o SPD alemão, certo, confiava que a República de Weimar, as instituições iriam impedir Hitler de chegar ao poder, certo? E Hitler chegou ao poder utilizando o artigo 48 da Constituição de Weimar para ir cada vez mais cesseando, certo, as liberdades democráticas e golpeando a classe trabalhadora, com, por exemplo, planos de austeridade, né, impondo uma crise brutal sobre a classe trabalhadora. Então, fascismo e capitalismo não podem ser divorciados, certo? São irmãos siameses, né? Os Estados Unidos pode se dar o luxo de instituir um New Deal, porque já era, certo, a principal potência capitalista da época. Ela tinha gordura para queimar, certo? Mas mesmo assim existiam fortes setores norte-americanos que eram simpáticos, certo, a Hitler e a Mussolini, principalmente. E temos que lembrar que eles fomentaram sempre, certo, a guerra contra a União Soviética, que eles queriam que o Hitler fizesse o trabalho sujo, certo, pelos Estados Unidos. Tá? O Ronald Wilson, né, foi o cara que defendeu os 14 pontos para se contrapor a Lenin, né, e aos bolcheviques. E ele esteve lá, certo? Foi um dos países que mandou tropas, um dos 14 países que mandou tropa para afogar em sangue a Revolução Russa, a nascente Revolução Russa. Tá? Então não dá para confiar, por exemplo, que o imperialismo vai combater o fascismo. Pelo contrário, ele vai alimentar o fascismo, certo? Para combater o movimento dos trabalhadores, como nós vimos, por exemplo, em Donbass, né? Os Estados Unidos foi que armou essas milícias paramilitares fascistas na Ucrânia. Então, quem é realmente antifascista, né, e não ataca, não fica atacando moinhos de vento, certo? Vê um risco do fascismo crescer na Ucrânia, né? Certo? E, no caso, certo, o Putin está combatendo setores fascistas que querem oprimir, por exemplo, essas repúblicas que se tornaram independentes, né? Inclusive, eles incendiaram a sede do sindicato, mataram centenas de trabalhadores, né? Então, o fascismo ele tem que ser combatido, inclusive através das armas. Emanuel, me diga uma coisa. E você acha que essa reação, esse cerco da OTAN inicialmente, depois essa reação dos países vinculados à União Europeia, à ONU, né? Embora 40 países foram contra a condenação da Rússia, outros são contra os embargos, as sanções, inclusive na Europa. Você o acha Brasil que condenou, mas disse que não apoia as sanções, né? isso? E uma coisa, você acha que isso é sinal de crise do imperialismo, de fraqueza do imperialismo, que é um avanço do imperialismo, uma consolidação, porque isso é muito importante.
Porque, veja, se nós estamos num momento de que o imperialismo está mais forte, aí temos que ter uma determinada análise, uma perspectiva. Se temos uma análise que o imperialismo está mais fraco, está em crise, está acuado, né? Então, então, a importância da resistência da Rússia é central. Como é que você vê isso, hein? O imperialismo está fraco, está Eu, fraco. eu vejo o enfraquecimento dos Estados Unidos, embora também não possamos subestimar certa capacidade operacional dos Estados Unidos, das forças militares, né? Ele não é um tigre de papel, né? Como Não diria o é, Marco. ele não é, é como o Mao dizia que os Estados Unidos era um tigre de papel, e alguém disse é um tigre de papel com gengivas nucleares, né? Não dá para subestimar, tá? Mas de qualquer forma, por exemplo, vamos comparar a Guerra da Coreia, certo? Eles na mesma hora eles mandaram tropas, MacArthur, né? E o Truman mandaram tropas imediatamente para a Coreia, certo? No caso do Vietnã, não é no caso, por exemplo, da guerra contra o Iraque, né? Não é o caso agora dos Estados Unidos, que está bastante enfraquecido. A própria retirada, digamos assim, vexaminosa dos Estados Unidos para os talibãs é uma demonstração de crise da hegemonia americana. Em outro momento, eles não teriam feito isso aí. A própria, digamos assim, vitória do Biden sobre o Trump é uma crise é uma demonstração cabal da crise, certo, do regime político e da partidocracia, né, existente nos Estados Unidos, certo? Tentaram de todas as formas, né, impedir que o Trump fosse o vencedor na contenda eleitoral, né, tá certo? Até proibiram o Trump nas redes sociais, né, para ele não vencer as eleições. Então, há claramente um retrocesso dos Estados Unidos em diversas áreas econômicas, inclusive. Por exemplo, a Rússia, né, ela tem uma dianteira nos mísseis hipersônicos, né, a atuação da Rússia na Síria, tá? Os Estados Unidos ficou perplexo. Né? Na verdade, o retrocesso norte-americano vem desde a Guerra do Vietnã, quando eles tiveram também aquela derrota humilhante, aquela retirada humilhante também em 75. Né? Tá? Então, é um longo processo, que não começou agora, vem de longas datas. Eles tentaram, digamos assim, se contrapor com a década de 90, né? Que foi digamos assim, um crescimento da economia norte-americana, mas principalmente baseado na bolha. O Stiglitz tem um ótimo livro, né? Os anos exuberantes sobre a década de 90, que ele analisa a década de 90. Certo? Mas passada essa euforia, certo? Aí começou realmente a crise a bater na porta, né? Certo? E uma das formas dos Estados Unidos sair dessa crise, tá, é impondo sanções, impondo guerra a outros povos, escaramuças militares, para ele recompor a sua hegemonia. Né? Por isso que o Lenin dizia, e eu esqueci de falar outro elemento importante do imperialismo, que é a concentração e centralização de capitais. Né? Eles estão muito preocupados, tá, com a China também, certo? Porque a China ela aproveitou o ensejo, certo, da década de 90 para construir uma forte base produtiva. Os norte-americanos, jamais pensaram que ela iria se construir uma grande potência econômica e deram com os burros na água, né? Porque a China hoje o chão de fábrica do mundo. Então, eles estão muito preocupados. Né? Na verdade, a guerra que está ocorrendo é a explosão das contradições do capitalismo mundial, né? Que pode se transformar, certo, numa guerra em proporções, numa dimensão muito maior. Né? Mas nós temos que lembrar que da Primeira Guerra Mundial saiu a União Soviética, explodiu a Revolução Alemã, a Revolução Húngara. Né? Surgiram vários movimentos importantes, né, na década de 20. Né? Por exemplo, temos que lembrar que os jovens tenentes que surgiram no Brasil, né, eles surgiram devido à crise da hegemonia que existia naquela época, da crise do capitalismo, certo? Que, inclusive, esses jovens tenentes, como o Joaquim Távora, que era cearense, tá, se pegarem armas porque eles viram a caducidade da República Velha, inclusive até em tratar da gripe espanhola. Né? Então, esses jovens tenentes, como na América Latina, vários movimentos surgiram também com a crise, certo, do capitalismo. Então, como também essa guerra e essa crise vão impulsionar vários movimentos, né, certo, contra o imperialismo.
Emanuel, e você colocou uma questão que eu acho importante aí, que é a questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, há um bom tempo, né, passa por uma crise interna, né? Há setores, há analistas que falam, que comparam a atual crise dos Estados Unidos com uma situação tipo da Guerra Civil que houve, né, de 1861 a 1865, né? No sentido que outros analistas, né, não, nem são marxistas, né, mas falam que o que dava solidez ao capitalismo americano, que é o núcleo do imperialismo, seria a sua forte classe média, né? Que era um cimento, né? Um cimento, não, era um muro, uma contenção entre os milionários de um lado, né, e o proletariado do outro, né? E que houve uma corrosão devido à própria evolução do capitalismo estadunidense e tudo, e a crise do imperialismo, e isso agora, as contradições são imensas. Né? Tanto é que o Biden, né, que muitas vezes as pessoas pensam que o nome democratas, né, que seria o setor mais pacifista norte-americano, né? Teve até articulistas, vários articulistas, e até correntes ditas de esquerda, que disseram que o Biden era progressivo em relação ao Trump, e mais ainda, né, indicaram o voto no Biden. Está aí, no que deu. E o que tudo indica, por exemplo, apesar dessa unidade dos dois setores do imperialismo norte-americano, né, estadunidense, democratas e com apoio dos republicanos em relação à Rússia, certo? Mas há uma tendência muito grande, inclusive, do Biden, a popularidade dele está em queda, né? E que, inclusive, de ter uma derrota eleitoral para os republicanos. Então, uma questão que não está resolvida. E da outra coisa, um sinal de crise é a provocação, não só em relação à Rússia, né, mas a provocação na América Latina em relação à Venezuela e a Cuba, que não acabou, né, essa provocação, e em relação à China, né, que também tentaram um muro de contenção com aquela... Deu até um problema com a França, né, da venda dos submarinos para armar a Austrália, né, fortalecer o poderio militar do Japão, assim como a Alemanha está se rearmando, né? Ou seja, não sei se você vê isso, né? A guerra, além de ser imanente ao imperialismo, porque o imperialismo é necessariamente expansionista, mas a guerra se torna como uma única alternativa para solucionar os próprios conflitos internos, né? Como é que você vê isso, essa crise interna dos Estados Unidos? Que o todo-poderoso país imperialista? A maior demonstração da crise norte-americana é a crise interna, né? Como o professor Fred falou muito bem, certo? Por exemplo, temos que lembrar que na véspera da eleição houve praticamente uma rebelião popular nos Estados Unidos, que não eram só os negros, era a classe média, né? Os trabalhadores estão 40 anos sem melhorias salariais, né? O salário real, médio, está congelado, certo? A economia chamada trickle-down, que dizia que os ricos têm que concentrar cada vez mais dinheiro, que vai acabar pingando para os mais pobres, isso não ocorreu, eles concentraram cada vez mais riqueza na sua mão. Então, isso levou a centralização, certo? E concentração nos Estados Unidos muito forte, né? Hoje você tem 500 mil norte-americanos sem teto. Isso é uma demonstração clara, certo, da crise nos Estados Unidos. Para você atacar outros países, você tem que ter, em termos domésticos, uma certa estabilidade econômica e social. Né? É como o professor Fred disse, você tem que ter um colchão que estabilize, né? E esse colchão seria a classe média. A classe média está cada vez mais depauperada nos Estados Unidos, mais endividada nos cartões, tem que trabalhar 3 turnos para poder pagar o custo de vida norte-americano. Então, esses elementos também, eles são, digamos, um óbice, né, para uma ação mais efetiva norte-americana. Temos que lembrar, certo, o seguinte, o Maquiavel falava, né, que o príncipe ele tem que contar com milícias, né, e não com tropas mercenárias. Os Estados Unidos conta cada vez mais com tropas mercenárias.
E as tropas mercenárias, elas são valentes em tempo de paz, em tempo de guerra elas são covardes, né? Elas lutam pelo soldo, pelo dinheiro. Então, há uma privatização dentro das próprias Forças Armadas e na atuação militar dos Estados Unidos, certo? Isso já vinha sendo denunciado há algum tempo, né? Certo? Isso tinha um pouco a eficácia da militar norte-americana, né? Porque um conscrito que luta pela pátria é diferente de um mercenário que luta por dinheiro, certo? Então, a crise norte-americana pode, digamos assim, poderia ser retratada nesses elementos que eu falei agora há pouco, né? O achatamento das camadas médias, né? O empobrecimento das camadas médias. Por exemplo, o Chomsky, ele tem um livro que é Requiem para um Sonho, muito interessante. Ele fala que o pai dele, que veio do leste da Europa, certo? Acreditando que naquela época existia esse elevador social, essa mobilidade, né? De fazer a América, certo? Hoje isso aí está cada vez mais, certo? Sendo pulverizado, né? Tá? Então, essa ideia da meritocracia se desfaz cada vez mais, né? Pela própria crise, pela política que foi adotada, pela financiarização da economia, pelo ataque às condições de vida dos trabalhadores, né? Como é que o Partido Democrata e Republicano conseguiram dominar tanto tempo os Estados Unidos, né? Primeiro, por uma repressão brutal que se abatia sobre os trabalhadores. Dois, muita gente não sabe, mas o movimento dos trabalhadores já foi fortíssimo nos Estados Unidos no início do século XX, né? Nós tivemos candidatos lá, socialistas, que chegaram a ter 1 milhão de votos, né? Se eu não estou enganado, é Eugênio Debs, o candidato. O forte crescimento econômico era outro elemento de cooptação, né, da classe trabalhadora. E o New Deal foi outro elemento também, certo, que desarmou politicamente a classe trabalhadora e integrou, certo, a classe trabalhadora norte-americana ao sistema político, certo, estadunidense. O próprio Léo Hubermas, certo, que era do PC americano, ele disse que o PC entrou de mala e bagagem, né, no New Deal do Roosevelt, certo? Então, é diferente, né? Certo? A crise que os Estados Unidos vive. Não adianta só fazer sanções à Rússia, certo? E à China, porque os Estados Unidos já não têm as mesmas condições que ele tinha anteriormente. Essas sanções, elas vão se voltar, tal qual o efeito bumerangue, para a Alemanha, né? Por causa do trigo, por causa do gás e petróleo, e para outros países, né? Que vai jogar mais água no moinho da crise, que vai levar mais tensões, mais mobilizações, etc. Por isso que a guerra é parteira também de revoluções, né? Eu li uma matéria do Kissinger, né? Ele dizendo que era melhor pôr fim a essa crise, né? Fazendo uma negociação com a Rússia, né? O Kissinger entende disso aí, né? É verdade. Ele entende de dar golpe, de fazer guerra e de terminar quando ameaça os Estados Unidos. Manuel, para concluirmos essa sua brilhante exposição, sintética, clara, qual o balanço que você faz hoje? Né? Quais são as tendências que você visualiza? A Rússia ganhou uma posição nesse problema, mesmo sendo forçada a fazer isso, se consolidou, está ajudando a desestruturar o sistema imperialista. Qual o balanço você faz? Ou está se transformando num pântano, no Vietnã, né? Como a imprensa diz, que eu acho engraçado. Parece a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial, né? Duas frentes, o território diminuindo, nosso cara, não, tem super armas aí. O Hitler, das últimas intervenções que ele fez, ele disse: nós vamos fazer, os soviéticos, os russos vão sangrar em Berlim e nós vamos virar o jogo. Aí eu vejo as notícias aí dos nazifascistas aí da Ucrânia e da OTAN, aí parece que cada vez que os russos avançam mais eles marcham para a derrota. Então, como é que você vê essa situação? Faça um balanço final, por favor. Bem, eu vi algumas análises relacionadas a isso, inclusive de militares, eles estão dizendo que, por exemplo, que o avanço é consistente, né? Agora eles estão tendo precaução para não fazer uma guerra semelhante que os Estados Unidos fez no Iraque, né?
de bombardear as populações civis, de destruir tudo, né? Porque a ideia do Putin, certo, é invadir a Ucrânia para depois negociar, chegar à mesa de negociações em relação à não aceitação da entrada da Ucrânia na OTAN, certo? Eu considero, tá, que a Rússia vai sair vencedora, mas isso não vai fechar a crise. Mesmo que, digamos, porventura, certo? Que eu acho difícil, improvável, tá? Que a Rússia perdesse, isso não vai fechar a crise, certo? Isso iria intensificar a crise. Então, a tendência, certo, desse conflito é ele cada vez mais se aguçar, certo? E não ser fechado por acordos diplomáticos. Então, o que nos espera são cada vez mais tensões internacionais, mais luta de classes, né, no campo internacional, tá? Que a classe trabalhadora deve aproveitar isso aí para fazer avançar suas posições. Mas para fazer avançar suas posições, ela tem que ter um programa claro. Ela não pode se aliar aos Estados Unidos como se aliou nos golpes, né, das chamadas revoluções coloridas, nem apoiar, por exemplo, golpes, né, contra governos moderadamente nacionalistas, mas são nacionalistas, como o do PT, certo? E nem aceitar financiamento, certo? De Fundação Ford ou de organismos internacionais imperialistas, né? Porque isso desmoraliza a esquerda, certo? Enfraquece o movimento dos trabalhadores. A esquerda tem que ser independente, tem que ter um programa claro, classista, né? Que coloca a necessidade da unidade dos trabalhadores sobre uma base, certo? Independente, né? Que lute contra o imperialismo, e que coloque a necessidade da Revolução Socialista como saída para a crise da barbárie da capitalista, né? Que avança cada vez mais, né? Manuel, muito obrigado, né? Inclusive, já tem pedidos aqui para que você volte para a gente falar de um tema que você acabou de falar agora, das chamadas revoluções coloridas, da questão da guerra híbrida, né? Da questão também como é uma categoria que surgiu aí no setor de inteligência estadunidense, né? Que é intervenção de largo espectro, né? Uma coisa assim, porque até então o imperialismo sempre utilizava as forças de direita e de extrema direita contra o movimento dos trabalhadores. Da década de 90 para cá, embora antes, né, ele já financiasse grandes intelectuais, né, a CIA tivesse intervenção nos setores culturais contra, vamos dizer assim, o bloco soviético, mas recentemente você tem até uma esquerda pró-imperialista, né? Você tem setores aí, ou seja, quer dizer, o que demonstra a crise do imperialismo, né? Que ele consegue barganhar com reivindicações de esquerda, mas que não tocam na questão central, né? Que é a expropriação dos meios de produção, né? A planificação da economia, o poder para os trabalhadores. Pois é, Manuel, muito obrigado, certo? Você esclareceu bastante, né, essa questão do imperialismo, da situação atual e da perspectiva que nós devemos ter diante dessa situação, né? Contra um setor aí, né? Posso até dizer, né? Uma esquerda que é Maria vai com as outras, né? Sendo que essas outras são muito perigosas. As outras são a OTAN, a ONU, né? A ONU, o FMI. O FMI, exatamente. E achar que o imperialismo pode nos salvar, né? Isso aqui é pior. Isso aqui é pior, né? Isso. O nosso maior inimigo é o imperialismo, né? Pois, Manuel, um grande abraço mesmo, certo? E estamos abertos para qualquer momento você dar essa contribuição. Tá ok? Obrigado pelo convite e, certo, nos convidando, estarei de volta.